Olá, muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal TV Charme aqui pelo YouTube, Facebook e Instagram. E nesse primeiro vídeo, eu, Jonas Charmoso, vou apresentar para vocês a cidade de Carapicuíba. Você aí conhece a cidade de Carapicuíba? Tem curiosidade? Quer saber mais sobre esse município? Então te convido a me acompanhar. Roda a vinheta. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Para início de conversa, Carapicuíba é um dos municípios da região metropolitana do estado de São Paulo. É a segunda cidade mais populosa da microrregião de Osasco, sendo também vizinhas das cidades de Barueri, Jandira e Cotia. Com um tamanho de terreno em torno de 34.967 km², possui população estimada em 400.927, segundo dados do IBGE de 2019. A primeira dúvida que se deve esclarecer é: como surgiu essa cidade? Vamos nos projetar alguns séculos para saber quais foram as primeiras manifestações aqui. E acredito que a história de Carapicuíba venha se identificar com outras. Tudo começou em 1580, ou seja, 80 anos após o descobrimento do Brasil pelos estrangeiros. Durante essas visitas, o padre José de Anchieta, jesuíta espanhol e um dos fundadores das cidades do Rio de Janeiro e das cidades de São Paulo, arquitetou a aldeia de Carapicuíba com o intuito de educar e resguardar a integridade dos índios da presença do homem branco. Vale salientar que a aldeia de Carapicuíba é a única dentre as 12 aldeias fundadas pelo padre José de Anchieta que se preservou até os dias atuais. Sua fundação é considerada oficialmente desde 12 de outubro de 1580 e tombada em 1940, pelo IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atualmente completando 440 anos de história. Agora, uma das hipóteses mais precisas para a nomenclatura do município de Carapicuíba, por que Carapicuíba se chama Carapicuíba, também é de origem indígena. Nos mananciais do território, a presença de um peixe muito conhecido como cascudo, acará ou cara, mais o adjetivo iba, que para os indígenas significava ruim, ou seja, peixe impróprio para consumo, designava o nome do lugar. Situada no meio do caminho entre as cidades de São Paulo e Santana de Parnaíba, a localidade se torna alvo de bandeirantes que exploravam a mão de obra dos índios por meio de trabalho escravo. Todavia, a região foi por muito tempo estagnada. Inicialmente vinculada à vila de São Paulo de Piratininga, as terras de Carapicuíba acabaram divididas pelas vilas de Parnaíba em 1625 e Cotia em 1856. Mais tarde, em 1949, integrou-se ao recém-criado município de Barueri como um de seus distritos. Em meados da década de 60, o movimento emancipacionista surgiu e alcançou força, tendo conquistado a Lei 8.092/64, que garantiu a emancipação e a criação do município em 26 de março de 1965, tendo limites com as cidades de Barueri, Osasco, Cotia e Jandira, estando agora com 55 anos de emancipação. As principais vias de acesso para chegar ao município encontramos a Avenida Consolação Carapicuíba, que vai do viaduto Jorge Julián até a Ponte Piracema, interligando a rodovia Castelo Branco, a Estrada dos Romeiros saindo do município de Barueri e desembocando lá na Rodoanel Mário Covas, a Rodoanel cruzando a cidade de Carapicuíba ao longo do Parque Jandaia e a rodovia Raposo Tavares a 2,5 km da aldeia de Carapicuíba. Em relação aos trens, a cidade é atendida pela linha 8 Diamante da CPTM, que foi recentemente integrada ao Terminal Intermunicipal do Centro em fase de finalização de obra. O terminal fazendo essa ponte em um dos lugares mais aquecidos economicamente do município, o calçadão de Carapicuíba. Muito bem, falando de economia, estamos vivendo uma situação complicadíssima atualmente, por se tratar de um ano pandêmico, em que a pandemia do novo coronavírus nos impôs várias restrições, e aqui em Carapicuíba não está sendo diferente, por mais que o Plano São Paulo nos cedeu a fase amarela, que é aquela que permite que alguns serviços não essenciais voltassem a trabalhar, a abrir, retrocedemos para a fase laranjada, por conta aí do crescimento do número de infectados e número de mortes.
Com medidas adaptativas sendo tomadas, a economia de Carapicuíba baseia-se em um pequeno parque industrial com 32 indústrias de médio porte, além de mais outras de pequeno porte. Na área de comércio, atualmente atrai o interesse das redes de lojas de vários segmentos do varejo, mas sua principal arrecadação são os repasses dos governos estadual e federal. Passando atualmente por algumas modificações visando a melhora de infraestrutura na cidade, nos deparamos com algumas obras em andamento, igual essa do corredor metropolitano de Itapevi, que realinhará com mais eficiência e comodidade os usuários do transporte público intermunicipal nas imediações da zona oeste da Grande São Paulo. A saúde pública do município contém um total aproximado de 27 instituições de apoio terapêutico à sociedade carapicuibana, dentre elas o Hospital Geral, unidades, postos, prontos, ambulatórios e especialidades. Dando destaque também à rede educacional de ensino público, que hoje conta com aproximadamente 38 instituições municipais e estaduais, dentre elas creches, escolas de ensino fundamental, médio e técnico, como por exemplo a ETEC e a FATEC, que se concentram no centro da cidade. Em termos de segurança pública do município, os índices apontam taxa branda de violência na cidade, ocupando a 53ª posição segundo o ranking elaborado pelo Instituto Sou da Paz, com base no IECU, Índice de Exposição a Crimes Violentos de 2019. Agora sobre eventos culturais, maior parte deles organizado pela Prefeitura em parceria com empresas privadas, cito aqui a tradicional Romaria de Devoção a Santa Catarina, padroeira da aldeia, partindo da própria aldeia até a cidade de Pirapora do Bom Jesus, em um percurso de quase 38 quilômetros realizado há 42 anos, em meados do mês de maio. Também tem a Festa de Santa Cruz, comemorado na aldeia, e por se tratar de uma cidade abundantemente rica de imigrantes nordestinos, nos meses de novembro e dezembro comemora-se a Festa Nordestina de Carapicuíba, com a presença ilustre de muitos artistas nordestinos. Também tem a Festa do Padroeiro São Pedro, em meados de junho, e a Festa do Trabalhador de Carapicuíba, eventualmente dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com a presença de muitos artistas da ala sertaneja. Chegando ao fim, tenho duas curiosidades para vocês. Você sabia que Carapicuíba foi administrada por 11 prefeitos? E que o atual prefeito, Marcos Neves, é filho do ex-prefeito Luiz Carlos Alves Neves, da década de 80? Que a aldeia de Carapicuíba foi cenário do filme Casinha Pequenina, do produtor Mazzaropi, em 1963? Pois bem, esse foi o documentário sobre a cidade de Carapicuíba. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos. Obrigado, charmosos. Até a próxima.